Olá, queridos, nós estamos de volta com a nossa série e é um grande prazer estar com vocês para mais um episódio, para nós podermos estar falando de coisas que o Senhor tem comunicado ao nosso espírito, à nossa casa, e a gente quer de alguma forma compartilhar com você, com a sua casa, com a sua vida, edificando assim também a sua vida e a sua história. Amém? E nesse episódio nós vamos falar a respeito de caminhar no Espírito. E dessa forma, em caminhando no Espírito, nós precisamos de encontrar alguns personagens que fizeram isso e que são para nós exemplos de como agir. E nesse episódio nós resolvemos então entrar para um assunto e um texto que está em Atos no capítulo 8, que fala a respeito de Filipe, um dos discípulos de Jesus, alguém que caminhava com Cristo e que nesse momento em Atos, o livro de Atos já está no seu próprio nome, Atos dos Apóstolos, está fazendo menção daquilo que os apóstolos agiam, as atitudes dos apóstolos. E nesse momento, no capítulo 8, a partir do versículo 26, nós vamos acompanhar na Bíblia. Eu vou ler aqui na minha tradução, que é a Nova Versão Transformadora, que vai dizer assim, capítulo 8 de Atos, versículo 26 em diante. O anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em alta voz o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se e acompanha a carruagem. Filipe correu até a carruagem e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender se não tem quem me explique? E convidou Filipe a subir a carruagem e a se assentar ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de um outro? Então Filipe começou com as mesmas passagens dessa escritura. Anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dentro desse texto nós vamos encontrar várias facetas e vários momentos onde a gente pode tirar ensinamentos para as nossas vidas, mas na referência desse caminhando com o Espírito, eu quero chamar a sua atenção logo de cara, no primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 26, que a primeira atitude nesse texto que nós lemos é de um anjo se encontrando com Filipe e dando uma instrução. A questão de andar no Espírito, caminhar no Espírito, ela está muito voltada a quanto nós estamos sensíveis àquilo que o Espírito de Deus pode nos comunicar. Então eu quero deixar para você
que está aí na sua casa e de repente você está dizendo: mas pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir o Espírito Santo, não consigo me conectar com o Espírito Santo. Entenda, muitas vezes a nossa falta de conexão ao Espírito está ligado às distrações que nós temos. E hoje em dia nós estamos numa era muito moderna, muito acelerada, muito agitada. Isso tem de algumas formas nos tirado foco. Então é necessário para esses dias que a gente de alguma forma, em algum momento, encontre no nosso interior esse espaço de silêncio, esse espaço de solitude. Não é de solidão, mas é um espaço de solitude onde você consegue encontrar no seu interior esse lugar em Deus, aonde Ele pode falar, aonde Ele pode sussurrar. E entenda, conforme os barulhos estão acontecendo lá de fora, cada vez isso dificulta mais a gente entender o que é que o Espírito Santo está tentando falar conosco. Por isso dessa necessidade nesses dias em a gente encontrar esse lugar, um lugar adequado para estar com Deus. Eu quero deixar isso no teu coração. Caminhar com o Espírito Santo está muito mais ligado hoje em você ter um local onde você pode repousar o seu coração diante da presença de Deus. Entenda que na sua casa, às vezes na correria do dia a dia, e eu não estou falando de coisas extraordinárias, estou falando do seu dia a dia, o seu ordinário. Muitas vezes nós estamos com as nossas agendas tão ocupadas, estamos nos movimentando em tantas coisas, mas se nós formos reparar na palavra, os grandes encontros de Deus foram com pessoas que entenderam que uma coisa só importava. Então é necessário que nesse lugar, em Deus, a gente encontre esse caminho de poder ouvir ao Senhor. E assim aconteceu com Filipe. O anjo do Senhor se aproximou dele. E a ordem que o anjo dá é: vai para o sul. Sai daqui e vai para o sul. Quando Filipe recebe essa ordem, e aí está um outro ponto que eu quero deixar para você. Quando Filipe recebe essa ordem, ele de pronto a obedece. Ele não fica titubeando. Ele não fica cocheando em dois pensamentos. Ele de pronto, ele entende a palavra, ele entende o recado, ele entende a orientação e assume isso como responsabilidade para poder caminhar na palavra que ele ouviu do Espírito. Então, nós precisamos entrar para esse lugar de percepção, aquela coisa bem aguçada, em ouvir a voz do Senhor, para que Ele possa dar ordem aos seus anjos a nosso respeito. E quando isso acontecer, quando esse sentimento, essa impressão interna da voz do Senhor falando conosco, quando isso acontecer, a gente esteja pronto a responder. Filipe, ele sai e ele vai de pronto àquilo que ele recebeu como uma incumbência da parte do Senhor. Nesse lugar de ouvir ao Senhor, também está a atitude de obedecer aquilo que Deus está falando. Isso vai fazer com que a nossa caminhada no Espírito seja aprimorada, seja afinada com aquilo que Deus está fazendo. Então é como se fosse uma canção. Nessa canção, alguns instrumentos estão sendo envolvidos nela. E se um instrumento nessa canção está desafinado, todo o restante, por mais afinado que esteja, sofre por causa de um instrumento desafinado. Então, assim também a nossa vida. Por mais que os céus estejam afinados naquilo que ele tem como desejo, naquilo que os céus têm como propósito para inserir nesses dias, se nós estivermos desafinados com aquilo que o céu está propondo, automaticamente tudo à sua volta, tudo aquilo que os céus preparou para aquele instante, talvez sofra devido à nossa atitude e à nossa vida em desacordo com aquilo que Deus está fazendo. Então, é necessário
que a gente esteja nesse lugar de atenção no Senhor. Filipe, então, atendendo a esse chamado do Espírito, a caminhar conectado em Espírito, ele vai ao encontro de um homem. Ele vai ao encontro de um etíope, de um eunuco. E esse homem, com certeza, era um homem diferenciado. Ele era um homem de posses, porque não existia, como hoje, a possibilidade de você ter um livro como o livro do profeta Isaías na mão, né? Um rolo de uma cópia do profeta Isaías. Esse homem era um homem que tinha alguns privilégios. As escrituras, elas eram muito difíceis de se ter naquela época. Eu vi uma reportagem, se eu não me engano, ou um comentário de algum irmão, eu não tenho certeza disso, mas dizendo que ele foi para um país onde a igreja é perseguida, a igreja sofredora. E nesse país que ele foi para um culto subterrâneo, essas coisas na igreja escondida. E ele, ao chegar lá, ele viu que uma família estava muito triste, e enquanto outra família estava muito feliz. E aí ele começou a olhar para essa diferença e ele começou a perguntar: por que está acontecendo isso? Qual é o motivo de uma família estar feliz e outra família estar triste? E a resposta foi a seguinte: nós temos apenas um exemplar da Bíblia e nós deixamos esse exemplar da Bíblia uma semana com cada família, que são os nossos momentos de culto. Uma vez por semana nós nos reunimos. Então, nessa semana, nesse intervalo de culto, a Bíblia fica com uma família. Essa família tem a oportunidade de ler as Sagradas Escrituras durante essa semana. E logo após eles têm que voltar com essa mesma Bíblia para o culto e entregar ela para outra família. E então a família que está triste é a família que está tendo que entregar as Sagradas Escrituras para outra família. Em contrapartida, a outra família está feliz porque ela vai receber as Escrituras. Então para você ter uma noção da dificuldade que é se ter as Escrituras na mão em uma igreja que está sofrendo em um país que a persegue. Imagina na época dos apóstolos e dos discípulos. Era muito mais complicado, porque tudo era feito à mão, os escribas tinham que escrever rolo a rolo, era tudo mais difícil. Esse homem tinha um rolo do profeta Isaías nas suas mãos. Eu quero deixar aqui para você a importância das Sagradas Escrituras. É muito provável que você que está nos vendo, que você que está nos assistindo, é muito provável que você tenha mais de uma Bíblia na sua casa. É muito provável que você tenha mais de um livro das Sagradas Escrituras com você. E eu gostaria que você atentasse a isso. Esse homem eunuco era um homem privilegiado naquela época. Hoje você tem o privilégio de ter várias versões da Sagrada Escritura na sua mão, disponível para você. A igreja perseguida hoje não consegue ter uma Bíblia, um exemplar da Bíblia para si. Então, valorize o que você tem, mergulhe nas Sagradas Escrituras, leia aquilo que está sendo dito nela, mesmo que você não entenda, assim como esse eunuco não entendia. Se aproprie daquilo que de fato tem valor para esse tempo, mergulhe nas Sagradas Escrituras e leia. Assim, esse homem lendo as Sagradas, e eu acho interessante um adendo, esse homem lia as Sagradas Escrituras em voz alta. E eu não sei se você já viu, estudos dizem que o fato de você ler em voz alta, isso te coloca na memória com mais facilidade. Você se lembra com maior facilidade quando você lê em voz alta. Tá aí uma dica que a Bíblia pode estar nos dando a respeito de como nós podemos utilizar de maneira mais eficiente a leitura das Sagradas Escrituras. Esse homem, lendo em voz alta, agora o mesmo Espírito que tinha comunicado com Filipe de ir até o encontro desse homem, diz: corre até ele, acompanha a carruagem, vai atrás desse homem. E aí eu fico pensando, vamos ser sinceros,
Filipe estava até então em uma festa, porque era a festa que esse homem tinha participado, uma festa de adoração, era onde se reuniam. E Filipe agora foi levado a um lugar para correr atrás de uma carruagem. E se a gente for começar a entender, parece que não tem muito sentido isso. Sair correndo atrás de uma carruagem de uma pessoa desconhecida, mas, de novo, Filipe está aqui como um exemplo para aquilo que nós devemos fazer. Se ouvirmos a voz do Senhor, a resposta deve ser imediata. É essa sensibilidade e é essa intimidade com a voz do Senhor, de saber quando é Ele quem está falando. Porque existem muitas vozes gritando nos dias de hoje. E nós temos que ter essa certeza de estarmos ouvindo a voz do nosso Senhor. Filipe, então, sabendo que era a voz, sabendo da onde partia esse comando, ele sai ao encontro do etíope. E ele sai correndo do lado da carruagem, enquanto esse homem está lendo as Escrituras em voz alta. Filipe, então, ousa perguntar: o senhor entende o que o senhor está lendo? E o homem responde: como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? Eu não consigo compreender sozinho. Então Filipe sobe na carruagem a convite do etíope e começa então a explanar, porque é justamente o texto que o etíope estava lendo, falava a respeito do Cristo, o Messias, que viria como um cordeiro, seria entregue, sacrificado em favor de nós. E aí então Filipe vai e explana o evangelho a esse homem. Um homem que, na nossa concepção, estaria excluído, estaria fora daquilo que seria a salvação do Senhor. Mas, debaixo de um comando dos céus, debaixo de um apontamento do Espírito específico naquele momento para Filipe. E quem sabe Deus não está fazendo isso com você nesses dias, chamando você para um apontamento específico. De repente, enquanto eu estou falando aqui, o próprio Espírito está apontando uma pessoa no seu coração. Ele está trazendo à sua memória uma pessoa específica para você. Então entenda, essa pessoa específica que Deus está trazendo ao seu coração não é simplesmente o fato de você chamá-la aí um culto. E eu não estou dizendo que isso seja errado, pelo contrário, isso é muito bom. Mas não é simplesmente vamos à igreja comigo, mas de repente é ouvir da parte do Senhor e entender no teu espírito aquilo que o Espírito de Deus está querendo comunicar e derramar isso ao coração dessa pessoa. Então, em nome de Jesus, eu quero desafiar você, assim como Filipe foi desafiado pelo Espírito, eu quero desafiar você a assumir esse papel, a assumir esse lugar. Quando Deus coloca sobre você alguém, quando Ele traz à sua memória uma pessoa, é muito provável que Ele está querendo que você assuma a responsabilidade no reino do Espírito dessa pessoa. Então, assim como Filipe, eu desafio você, entre para esse lugar, explane, anuncie o Evangelho. Converse da maneira que você sabe. Talvez você esteja dizendo aí, mas pastor, eu não sei muito, eu não consigo falar bem. Entenda, eu também não sei falar muito bem. Mas se mostrando, se prontificando, se colocando à disposição, é que Deus vai começar a mover e a movimentar essas coisas dentro de nós e vai fazendo de nós aquele seu bom propósito. Então, em nome de Jesus, o pouco que você sabe, o pouco que você tem, o pouco que você sabe explicar a respeito do Cristo, anuncie em nome de Jesus. Assim Filipe faz com esse homem até o momento em que esse etíope vê água e ele diz: o que é que me impede de eu ser batizado? Filipe, já tendo visto o Espírito Santo batizando outras pessoas, Filipe disse: não tem nada que te impeça, a não ser que você não creia naquilo que nós estamos falando agora. E o homem disse: não, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio. Pessoas estão prontas para crer na palavra que você está anunciando, simplesmente pelo fato de você se habituar a caminhar no Espírito.
Nós estamos em um tempo onde o Espírito Santo de Deus está convocando e chamando os seus filhos, a sua igreja, a entrar para esse lugar sensível, a esse lugar de foco, a esse lugar onde as distrações são colocadas de lado e aonde nós entramos para acessar a esse ouvir fino da voz do Senhor e corresponder com aquilo que Ele tem, com aquilo que Ele quer. E com certeza vidas serão atingidas, vidas serão salvas. E quem sabe dentro dessas vidas não está aí um parente seu, um amigo seu, quem sabe o seu marido que você tanto tem orado, quem sabe sua esposa, quem sabe um filho teu. Deus está pronto a fazer através do seu Espírito, comunicando ao nosso espírito e esperando de nós um movimento de obediência. Deus está pronto a fazer grandes sinais, milagres e maravilhas nesses dias. E Ele conta simplesmente com o teu foco de atenção. É você entrar para esse lugar de silêncio interior, ouvir a voz do Senhor, caminhar com o Espírito Santo de Deus e esperar os comandos ao qual Ele vai entregando. Na sua obediência, Ele vai dando os próximos comandos. A cada passo que você for dando em direção àquilo que Ele vai dizendo, Ele vai liberando comandos melhores, maiores. E os desafios, é claro, vão sim aumentar, mas também as experiências com Deus serão sobrenaturais. E eu quero deixar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que você seja abençoado e que esse desafio te mova para mais perto do Senhor, hoje, para a glória do nome dEle. Fique com Deus, Deus os abençoe em nome de Jesus. Até o próximo episódio.